Olá, hoje a gente vai mergulhar em um dos textos mais fascinantes e, por que não, misteriosos da Antiguidade, o livro de Isaías. Se preparem para descobrir alguns fatos realmente surpreendentes que estão guardados nessas páginas milenares. Ok, vamos começar direto com uma pergunta que soa quase impossível. Imaginem só um texto antigo prevendo, com nome e tudo, um líder mundial que só iria nascer um século e meio depois. Parece coisa de ficção científica, não é mesmo? Pois é, mas não é ficção não. Essa é uma das curiosidades mais impressionantes sobre o livro de Isaías. E olha, isso é só o começo da nossa análise. Então vamos dar uma olhada mais de perto nisso. Como é que essa previsão tão surpreendente aconteceu? O que choca aqui é o nível de detalhe. Isaías não só cita o nome, Ciro, o persa, mas ele descreve com precisão qual seria o papel dele: ser um instrumento para libertar os judeus do exílio e autorizar a reconstrução do templo. Isso foi escrito muito antes de Ciro sequer nascer ou do Império Persa se tornar uma grande potência. A previsão é tão, mas tão específica que alguns estudiosos até debatem se essa parte não foi escrita mais tarde. Mas, no texto que a gente tem hoje, a autoria de Isaías. Mas para a gente entender a profundidade dessas profecias, a gente precisa conhecer quem era o autor e o mundo turbulento em que ele vivia. Isaías não era uma figura qualquer. Ele foi um profeta muito influente, filho de Amós, e o ministério dele foi incrivelmente longo, atravessando décadas e décadas de instabilidade política e espiritual no reino de Judá. Essa linha do tempo aqui dá uma ideia do tamanho da carreira dele. Acompanha só. Desde o reinado de Uzias, passando por Jotão e Acás, até chegar em Ezequias. Isaías viu o governo de 4 reis, testemunhou a ascensão e a queda de líderes. Isso deu a ele uma visão panorâmica, única, da história da sua nação. Naquela época, o cenário geopolítico era totalmente dominado pelo Império Assírio, uma superpotência militar que todo mundo temia. E Isaías descreve a Assíria de um jeito bem específico, como a vara ou instrumento que Deus estava usando para disciplinar um povo que tinha se desviado. Agora, a gente chega no coração do livro, onde estão algumas das profecias mais famosas e influentes de todos os tempos, o anúncio de um Messias. Essa aqui é talvez a citação mais conhecida de Isaías. Foi um sinal que ele deu ao rei Acás num momento de muita crise, e o nome Emanuel é a chave de tudo porque significa Deus conosco, uma promessa de que Deus estaria presente e iria intervir. Mas Isaías mostra uma visão dupla. Além desse rei prometido, ele descreve uma figura completamente diferente, um servo sofredor. Esse Messias seria rejeitado, passaria por um sofrimento imenso, e tudo isso com um propósito: a expiação, a redenção. É uma imagem muito poderosa e que contrasta bastante com a de um rei. E não são só previsões sobre pessoas. Isaías também pinta quadros muito vívidos de um futuro radicalmente diferente, um tempo de paz universal. Olha só essa comparação. O profeta descreve um mundo onde a própria natureza é transformada. A cadeia alimentar como a gente conhece simplesmente não existe mais. Predadores e presas convivendo em harmonia. É uma visão quase utópica que desafia o nosso entendimento da realidade. E tem mais. A profecia também fala sobre a longevidade humana nessa nova era. Morrer com 100 anos de idade seria considerado morrer jovem, como uma criança. Pensa só, isso indica uma mudança fundamental na própria condição da vida humana. Tá, mas a grande questão é: por que o livro tão antigo, cheio de profecias e visões, continua tão relevante e influente até hoje? A importância do livro fica bem clara com esse dado aqui. Ele é citado diretamente quase 40 vezes pelos escritores do Novo Testamento. Eles viam nas palavras de Isaías um roteiro que estava se cumprindo na época deles. A própria estrutura do livro é uma jornada. Começa com palavras duras de julgamento contra a corrupção, mas não para por aí. A narrativa vai avançando, passando pela disciplina, até chegar na promessa de uma glória futura e da restauração de um povo fiel. É um arco narrativo completo de redenção. E tudo isso nos leva à pergunta final. Afinal de contas, o que é o livro de Isaías? É um registro histórico preciso da sua época? Uma coleção de profecias sobrenaturais? Ou uma fonte de inspiração que nunca envelhece sobre justiça, sofrimento e esperança? Talvez a resposta esteja justamente na forma como ele continua nos desafiando e nos fascinando milênios depois de ter sido escrito.